Vou tentar fazer uma introdução como mereces. Eu escrevi e vocês já vão perceber porquê. Mas antes de eu fazer a introdução deste convidado, que é um convidado especial com um E grande, antes disso, não se esqueçam de seguir as redes sociais. Spotify, YouTube e também estamos no Instagram, onde vocês também vão vendo ali alguns sneak peeks de alguns episódios. Por isso, vamos primeiro para a introdução e eu já vos apresento o convidado. Bora à introdução. Veio do outro lado do oceano, já com uma paixão pela música. E hoje em dia vive e respira música e produção musical. Desculpem se eu me engasgar porque eu estou muito nervosa hoje. No ano passado conseguiu uma das suas maiores conquistas, que foi abrir o seu próprio estúdio, onde dá aulas, faz produção musical e ainda toca numa banda e está encarregue da direção musical. Além de tudo isto, tenho uma tarefa muito complicada que é aturar-me. Portanto, apresento-vos Mateus Aquino, mais conhecido pelo meu marido músico. Olá, Mateus! Olá! Que tal a introdução? Safei-me bem? Sim. Foi boa? Sim, acho que sim. Achas que correu bem? Estiveste bem? Estive bem? Portanto, ele é exigente. Ele costuma ser muito exigente. Portanto, acho que foi uma coisa positiva hoje. Então, primeiro de tudo, obrigada. Este é o espaço de Mateus, este é o estúdio de Mateus, por isso obrigada pelo espaço. Eu que agradeço o convite. Obviamente está muito lindo porque também tenho uma mão no assunto. Não, mentira, é tudo obra dele. Eu já ia dizer que é tudo meu. Tudo teu. Portanto, foi ele que decorou. Se quiserem visitar o espaço, está aqui aberto ao público, entre aspas, só por marcação, mas podem vir visitar. E vamos passar à primeira pergunta de todas, que é a música. E eu, algumas coisas obviamente já sei, mas algumas vou perguntar que é para as pessoas também saberem. E há outras que eu acho que na verdade nós se calhar nunca falámos. Então vou aproveitar hoje para cavar aí um bocadinho nas memórias, talvez. Até porque, como eu vos disse antes, o Mateus veio do Brasil, por isso há muita coisa que é muito diferente de Portugal e Brasil. E as pessoas também podem ter alguma curiosidade em saber disso, apesar de nunca teres trabalhado no Brasil. Exatamente, eu quero dizer, profissionalmente nunca estive no Brasil, não é? Exato. Que eu vim com 17 anos e já são 15 anos aqui. Praticamente Então, metade, né, da vida que tu tens, por isso. Mas então, a primeira questão é, a música era o teu plano A ou não? Ou sempre foi, ou nunca foi, ou como é que surgiu? Não, nem plano A, nem plano B, nem C. Eu nunca imaginei que fosse viver de música. E sempre estudei para diversão e quis aprender por diversão, por ajudar na igreja, a tocar, para tocar com os meus amigos. Nunca imaginei que fosse andar para a frente e virar mesmo um músico profissional. Queres dar só um contexto da parte da igreja, porque se calhar a maior parte das pessoas que não têm tanto contexto. Sim, meus pais são pastores. No Brasil, inclusive quando vim para Portugal foi com eles e tanto eu quanto o meu irmão crescemos com aquela coisa de às vezes ajudar ali, não é? Na parte musical da igreja e foi aí que nasceu a nossa curiosidade pela música. O meu irmão também é músico, mas não se dedica 100% a essa como profissão, não é? Uhum. Mas foi aí que nasceu a nossa curiosidade. E depois como é que foste alimentando e como é que percebeste que afinal se calhar até posso fazer isto de profissão ou até gostava? Isto eu costumo dizer que isto foi acontecendo muito devagar, né? De uma brincadeira passou a ser uma brincadeira, a ganhar uns trocos aqui, outros ali. Depois acabei obviamente por ver uma oportunidade de negócio. Alguns amigos pediam aulas e eu comecei a ensinar. Entretanto, continuei os meus estudos e aí sim, depois da curiosidade, já entrou uma parte mais, digamos, um estudo mais responsável, em que eu fui mesmo buscar conhecimento para poder melhorar as minhas aptidões, não é? Nos instrumentos.
E foi quando comecei a ensinar uns amigos. Pá, ganhava aqui 10 euros, 20 euros ali. E, e foi acontecendo. Eu terminei o 12º no curso de informática e comecei a trabalhar numa loja em Caldas da Rainha, que era X Eventos na altura. Que Uma fui para loja lá, de música. loja de música. Aliás, a minha orientadora de estágio, ela já me arranjou esse estágio numa loja de música e ela tinha dito a toda a gente onde é que as pessoas iam fazer o estágio e a mim nunca dizia, disse que tinha uma surpresa, disse que tinha uma surpresa e que não, só que não estava ainda muito certo, precisava de ter certeza. E depois, dias antes, falou-me que era numa loja de música para construir lá ajudar a construir o site e manter aquilo a parte online. E foi aí que tudo aconteceu, que eu juntei a minha parte profissional, que eu estava a caminhar para a informática, não tínhamos dito, mas saiu agora, e começou a juntar com a música, não é? Lá eu não dava aulas e assim, foi lá que eu comecei nessa altura com os amigos e assim, mas não nessa loja, não é? Nessa loja era mesmo só a parte de atendimento ao público e a gestão de site. Depois fui virando, mas ali foi o primeiro contacto com profissionais da área, não é? Que tinham lá muitos professores, músicos, bons músicos e comecei a ver as coisas com outros olhos. Sentes que foi aí que começaste a perceber que havia espaço para trabalhar nessa área? Ou achas que antes, ou muito depois, na verdade? Eu, na verdade, assim, devido a como é que eu vou dizer? Devido ao tipo de vida que eu tinha antes, eu achava que ser músico era um passo inalcançável, porque eu não tinha estabilidade financeira para me atirar e dizer, epá, vou tentar aqui fazer isso um ano. Eu precisava trabalhar, precisava fazer outras coisas, e achava que para ser músico tinha que me dedicar por algum tempo, às vezes a não ganhar assim tão bem, e realmente a experiência que eu tenho é quase que isto mesmo. Certo. A diferença é que eu não ganhei esse dinheiro, passei ali as passas do Algarve, mas fui saltando. Digamos mais as laranjas do Algarve, não é? O que poderia ser feito, por exemplo, em um ano, eu fiz em 3, Sim. mas aconteceu. Mas só recuando aqui um bocadinho, tu, apesar de tudo, ou seja, nunca estudaste música, mas já tinhas alguma coisa de estudo no Brasil. Não, sim, sim, eu já no Brasil, lá está, com sem intenções profissionais, não é? Uhum. Mas comecei cedo. O primeiro instrumento que toquei foi como quase que como toda a gente, a flauta, não é? Sim. Mas eu não aprendi na escola, aprendi sozinho. Quem nunca começou pela flauta? Acho que a única diferença era essa, que eu aprendi sozinho com o meu irmão em casa e não em aulas. Tocávamos tudo em primeira e segunda voz. Por Fazíamos... curiosidade, vocês não tinham música na escola? Não. Não havia? Não Ok. havia. Depois, mais à frente, comecei com as aulas de bateria Uhum. e tive em aulas durante algum tempo, ainda bom. Depois também nasceu a curiosidade com o baixo. Do baixo tive a curiosidade pela guitarra, mas a guitarra a minha primeira guitarra era do meu irmão, depois passou para mim e ela era uma guitarra clássica que tinha as cordas muito altas. Então eu durante um ano tentei aprender sozinho também com o meu irmão e assim, e eu não conseguia fazer as barras, não? Os acordes Uhum. de barra. Para quem não sabe, aqueles acordes que temos que carregar com os dedinhos todos. Com o dedo por inteiro nas Isso. cordas todas e ficamos ali. E a guitarra era tão alta que eu não conseguia fazer aquilo porque eu tinha a minha mão super pequena. Tinhas que idade, mais ou menos? Eu já tocava, já era baterista, né? Aham. Já tocava minimamente o baixo, já dava ali uns toques, mas quando me dediquei à guitarra nessa altura tinha por volta de 15, 16 anos. E foi bem tarde, Bem tarde. na verdade. Foi aí, lá está, e depois desse um ano eu desisti.
desisti porque era muito difícil e eu não sabia que a culpa era da guitarra. Oh, Era muito difícil, o som não saía mesmo, era impossível. E eu até que um dia peguei numa guitarra melhor sim, e eu consegui fazer a primeira, os acordes todos. porque já tinhas treinado tanto naquela Exatamente. má. E eu assim, isso sai. Pá. E eu comecei a dedicar-me, mas a começar mesmo na guitarra, que hoje é o meu instrumento principal, foi já com perto dos 18 anos. 17 muitos, já quase 18 mesmo. Meu Deus. Que já é bem tarde para o que costuma aparecer por aí, né? Pois, e depois como é que então começaste a entrar no mercado de trabalho, no fim de contas, a dar Exatamente. aulas, ou seja, começou mais por dar Exa- aulas, depois fazer uns concertos aqui e acolá, e como é que foi perceber como é que era o mercado de trabalho da música em Portugal? Vamos falar obviamente mais do norte do país, porque é onde tens experiência, não é? Sim, Acredito que seja um bocadinho diferente lá para baixo, mas pode ser que seja. Também não. Lá está, eu acompanhei, nessa altura eu estava em Caldas da Rainha, era mais para o lado de lá do que para cá. Mas não estive inserido no mercado, não é? Só vi pessoas a trabalhar, mas sim. foi ali que eu tive a visão de que poderia ah, ser possível, Uhum. não é? Mas não foi ali que eu comecei a trabalhar, apesar de já ter feito alguns concertos, assim, mais coisas, mais para ganhar experiência do que propriamente profissional. As pessoas devem estar a pensar, porquê é que não ficaste em Caldas da Rainha, em Caldas da Rainha então? Isso aí já são motivos pessoais, acho que Exato, sabem que pronto, há coisas importantes também a acontecer, portanto... já não tem nada a ver com a música. Não, mas então só porque, imaginamos, já que tinhas começado na escola lá em baixo, as pessoas podiam realmente perguntar, então se estavas lá em baixo a Não, dar... sim, mas também na altura houve uma situação com o meu trabalho. Uhum, Eu teria que deixar o trabalho, e eu não podia. eh, eu nem precisava mesmo deixar de trabalho. É uma história mais complicada. Um dia mais para frente até posso voltar e contar isto mais completo. estás convidado, não é mesmo? Mas para não perdermos aqui 2 horas nisso, eu tinha basicamente a opção de estar lá com uma coisa menos certa por algum tempo, ou então cortar mesmo de vez e vir para cá e talvez começar uma coisa nova, uma temporada nova. E eu, como não sou uma pessoa de muitas incertezas, eu preferi então vir logo. Na altura ainda tinha aqui os meus pais em Portugal, que eles agora estão no Brasil, para ninguém pensar aí coisas. Eh, então vim para estar com eles mais um tempo. Sim. Não foi assim muito, mas já ajudou. Sim, na altura não sabíamos também que eles iriam para o Brasil, Exatamente. mas assim estavas mais perto deles, portanto, Exato. também foi uma das razões pelas quais vieste para o norte. Claro. O que é que tu achas que foi mais difícil? Ou seja, pronto, obviamente estamos aqui a resumir muito, depois tiveste, já lá vão uns anos desde que vieste para o norte, 10, 11 anos, mais ou menos, que 10, vieste para 11 o anos, norte. sim. Ou seja, podemos dizer que, contando com a pandemia, claro que também teve aqui algum impacto, mas que foram 10 anos aqui a percorrer este percurso difícil de tornar-te músico a full time, de Exatamente. teres a tua marca pessoal. Como é que tu vês estes anos todos e este percurso todo no geral? Ou seja, o que é que tu tiras destes anos todos? Pá, primeira coisa é motivacional. Eu costumo dizer que eu sou a prova viva de que tudo é possível Certo. e que não é preciso ter dinheiro para concretizar às vezes um sonho, não é? Eu ainda estou a iniciar o que eu gostava mesmo de construir, mas se eu olhar para trás, foi um caminho tão longo e parecia, como disse há um bocado, parecia impossível, e eu já vivo isso há 10 anos praticamente. Então, o que eu vejo é que realmente vale a pena correr atrás dos sonhos, não é? E acreditar e trabalhar muito. Não dá é para ficar a dormir, porque Sei. mas quem trabalha alcança com fé, com vontade. Acho que tudo é possível. É verdade.
E ao longo deste percurso, e obviamente eu sei que foste tendo alguns trabalhos, porque lá está, começar nesta área não foi só, e como tu bem disseste antes, não tinhas condições financeiras para te atirar só de cabeça. Exatamente. Então foi uma coisa muito às pinguinhas, entre aspas. Sim. Por isso foste tendo outros trabalhos. Sim. Se tivesses que escolher hoje uma profissão mais estável, o que é que escolherias? Fora da área da música. Eu nem vou dizer Estável, entre escolher. aspas. Sim, Porque- não há. A estabilidade somos nós. Sim. Não é? No caso, eu não diria escolher. Eu acho que provavelmente eu estaria na informática, Sim. não é? Mas se parasse agora, voltarias para a informática então? Ou seja, voltavas a estudar um bocadinho para... É difícil de dizer porque assim, eu parei com informática Há muito 10, tempo. não vou dizer 10, porque depois, quando vim para Amarante, ainda trabalhei algum tempo na área, mas vamos dizer aí 8 anos, vá. 8 anos que eu parei mesmo e hoje em dia, eu ainda hoje passei aqui 2 horas a tentar pôr a impressora a funcionar. Não, Ou isto seja, as coisas avançam muito é verdade. e na informática é uma área que em 6 meses, sem aquele acompanhamento diário, já se nota muita diferença. E eu acho que em 8 anos eu não ia agora poder voltar. Eu ia ter mesmo que começar de novo. E Sim. talvez eu fosse para uma outra área. Agora, não me pergunto qual, porque não faço a mínima ideia. Não tens nada assim que gostarias até de... Olha, até se não desse isto da música, eu até gostava de experimentar isto. Ou eu sei que tens outra formação, além da parte da informática, não sei se queres partilhar, mas fizeste uma formação também no Porto. Sim, pós-produção de motion design. Sim. Lá está, foi outra área que também gostava muito, mas que vinha já da parte informática. Depois juntei ali, quando eu comecei a trabalhar com sites e construir tudo, eu vi que pá, o vídeo dava muito jeito. Depois fui migrando para a parte de vídeo, achava que as edições eram muito bonitas Sim. e inclusive gostava mais da parte de edição mesmo, pós-produção. Mas nessa mesma altura também já me estava a dedicar à pós-produção de áudio, não é? Que foi o que me levou a estar aqui hoje, dentro do meu estúdio, Sim. que é o áudio, não é? A gravação, produção musical. E eu basicamente, sem o vídeo, consegui juntar os conhecimentos dessas áreas todas, porque a informática também é importante. Eu falei que demorei a ligar a impressora, mas a verdade é que eu tenho aqui interfaces, tenho aqui sistemas ligados, não é? Que eu preciso de algum conhecimento informático. Depois, na parte de pós-produção de áudio, na parte de produção, é preciso uma organização e é preciso trabalhar de uma forma que a parte de motion design, por exemplo, não me deu tecnicamente o que fazer, mas me mostrou ali caminhos que são parecidos, não é? E eu, juntando tudo, consegui fazer aqui uma mescla e criei uma profissão, criei um curso ao meu. Portanto, o curso Mateus Aquino, se quiserem inscrever-se. Então, eu sentes que, na verdade, tudo o que tu foste fazendo acrescentou-te sempre alguma coisa e que não foi numa de procurares ter algo mais estável? Ou seja, não sei se a minha pergunta foi clara. Ou seja, tu foste fazendo aqui alguns trabalhos aqui, outros cursos acolá, e obviamente eu estou-te a perguntar não sabendo, fazendo de conta que não sei do background, mas fazias isso com o intuito de procurar sair da música e continuar sempre com a música como um hobby, ou realmente houve ali aquela coisa de não, vai acontecer? Não, isto é assim. Ou simplesmente podias estar a fazer as coisas pelo gosto de, olha, eu gostava realmente de aprender isto, eu gostava de fazer, de experimentar. Assim, lá está, como eu não tinha aquela possibilidade que falei um bocado de me atirar e dizer, epá, vou fazer isso, vou me dedicar a isso e dura o tempo que durar, eu tenho ali alguma estabilidade, eu tenho os pais a apoiar, alguma coisa do género, para me manter. Como eu não tinha
essa parte, eu preferia, na minha cabeça, pensar assim: vou trabalhar com isto, é informática, trabalhei em escritórios, trabalhei em outras áreas, eu já trabalhei de tudo, já fiz pintura de construção civil, já trabalhei numa fábrica de granitos, tanto na parte de escritório quanto na linha de produção. Ah, já fiz também outras coisas relacionadas à informática, por exemplo, já fiz de tudo, desde limpar computadores a instalações Sim, aquele de trabalho rede mais. em negócios maiores e assim. Ahm, então eu via que eu ia aprendendo isso por gosto, eu sabia que podia vir a ser um ganha-pão um dia, mas eu nunca pensei nisso, né? Depois comecei a fazer uns concertos em horário pós-laboral e eu nessa altura já dava aulas, já de uma forma mais profissional, como, como um part-time, não é? Sim. Como um part-time. Aos sábados de manhã viajava para Guimarães, Filgueiras. Depois comecei em Amarante também. Dei aulas nos últimos 10 anos, desde quando vim para Amarante, dei sempre aulas. Sim. Ahm, E mesmo não sendo em Amarante, muitas sim, vezes. sim, sim, sim. Depois, quando, quando, quando decidi a parte da produção musical, é porque eu realmente via que conseguia acrescentar coisas nas músicas das pessoas. Ou então podia criar coisas que às vezes percebia estar em falta e depois as pessoas gostavam, não é? Ah, e eu pronto, aí já fui buscar outra vez conhecimento nessa área para, para poder, para poder não enganar ninguém, né? Porque no Claro. fundo nós não podemos só achar que somos bons numa coisa sem estudar, sem se aprofundar nada e, e dizer pronto, agora vou trabalhar com isto e acabou. Então foi tudo acontecendo assim muito devagar. Depois eu abri o estúdio, tive um estúdio aberto, aberto não, um estúdio a portas fechadas, Uhum. por 4 anos, não é? Foram 4 anos a trabalhar, a ganhar experiência, a fazer algumas coisas por valores simbólicos, ahm, também a usar só para salas de ensaios e assim. E hoje já estou a levar a coisa de um modo profissional. Sim. Eu ia dizer mais profissional, mas agora de uma forma profissional mesmo. Sim, sim, sim. Porque agora já tens, ou seja, hoje em dia já tens a tua marca estabelecida de uma forma que não tinhas nessa altura, não é? Exatamente, exatamente. Até porque hoje em dia, não sei se queres partilhar em quantos projetos é que tu estás envolvido. Ou no último ano, por exemplo, vamos esquecer um bocadinho a parte da pandemia, Sim, mas, mas na verdade, enquanto músico freelancer, acabas por ficar envolvido em muitos projetos. sim. Cheguei a fazer participações com a Ágata, com o Diego Faria, fiz a gravação de um DVD. Diego Faria, sertanejo, de brasileiro, com Master Jake. O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil vem sempre ter com o brasileiro. Exatamente. Não há hipótese. Mas aí já tem a ver com o estilo de toque que é típico do sertanejo e Sim. que pouca gente faz e graças a Deus eu faço. Então quando há esse tipo de trabalhos normalmente fico com eles. Um, Massageei que fiz, depois tive uma experiência na música popular que foi com um trio Boémios. Estou a falar assim de coisas mais pronto, agora em nome próprio toquei muito, fiz bares, Uhum. casamentos, aniversários, batizados, hotéis, Festas, eh, eventos privados, sim. eventos privados, fiz de tudo, empresariais, ahm, durante esses anos todos, né? Uhum. Nesses últimos 10 anos fiz de tudo. E acabei por, durante a pandemia, encarar uma coisa nova que foi realmente participar de uma banda. Porque eu, como comecei como freelancer,
eu sempre trabalhei como freelancer e não queria fazer parte de uma coisa Uhum. porque eu trabalho muito com a responsabilidade, eu prezo muito a responsabilidade. E eu acho que fazer parte de um projeto tens mesmo que abrir mão de algumas coisas, não é? Eu não Claro. posso estar numa banda, na minha visão, perdoe-me aí quem Quem não não tiver a sua concorda? opinião, não posso estar numa banda e imagina que eu ganhe 100 euros e agora apareceu-me aqui um concerto a ganhar 300 euros e naquele dia, pá, vou dizer à banda que não vou porque eu Uhum. vou ganhar 300 euros ali e paga-me mais. Sim. Na minha cabeça isso não existe, né? Por mais que doa, Claro, é o pá, compromisso, é não um é? compromisso, nós estamos ali, ahm, e isso acontece muito na música. Então, eu, para não fazer parte dessa equipa, preferia não fazer parte da banda e entrava sempre como freelancer. Fiz uma época toda com o Trio Boémios e alguns concertos não pude fazer, e foi o que eu disse ao dono na altura, que foi, não vou assumir o projeto como fazer parte mesmo, mas eu faço as datas que eu puder. Ou seja, eu apontei as datas e todas as datas que eu pude, eu fiz. E eu já tinha avisado com antecedência as que eu não podia fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Depois, durante a pandemia, foi o passe. Eu resolvi, tive um convite, já conhecia o projeto, achava que era interessante e entrei para o Stock e Dança, que é um grupo de música popular do Marco de Canaveses. Depois de um ano no Stock e Dança, as coisas correram bem. Fiquei com a direção musical juntamente com o meu amigo, que é o baterista, que é o meu ursinho, Teu ursinho. o meu bolinho. Agora diz o nome dele Estou mesmo, porque ninguém. Tiago Baldaia, Exato. o Senão melhor daqui a, baterista que eu conheço. senão daqui a bocado ele está aqui a dizer: não disseste o meu É. nome. E, e cuidado, que isso dá discussões. Dá. Isso de podcasts. Nós pegamos a direção musical. Este ano já tivemos a nossa primeira digressão, digamos assim. Tour. Sim. Primeira não. Ah, como direção Como, musical. como, Sim, como sim, direção sim, 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 musical, sim, não é? sim. Pá, e tenho, com os Toca Dança tenho vindo a ter experiências Uhum. assim muito boas. Como por exemplo as viagens, que Sim, pá, são cansativas sim. e saem do corpo, literalmente. Mas foi muito fixe. Esse ano tivemos Alemanha, França, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo também. Luxemburgo e por aí afora. E como é que foi? Desculpa, ias continuar? Não, não, pode ser. Ia só perguntar como é que foi. Ou seja, tu acabaste de dizer que tu entraste na pandemia e ainda ficaste, salvo erro, 1 ano e meio, 2 anos sem tocar. Ou seja, estavas na banda, Sim. mas na verdade não aconteceu nada. Como é que foi? Como é que foi o sentimento de, estou num projeto, mas na verdade nós estamos aqui parados? Assim. Na verdade foi assim. Parado nunca estive. Sim, Porque digo parado na banda. a única. Não, não, não. Mesmo na banda. Sim, sim, é verdade. Porque o que aconteceu? Era pandemia, mas a TV não para. Uhum. Então, eu tenho um histórico incrível de testes feitos, não é? Na pandemia já tinha o nariz completamente aberto, porque todos os fins de semana estávamos na TV e todos os fins de semana Zaragatoa. Zaragatua, não tinha hipótese. Então passei quase um ano a fazer só TVs e fizemos alguns ensaios reduzidos por causa da altura de pandemia e assim. Mas já com compromisso feito. Ou seja, já era para, quando as coisas voltassem ao normal, era para fazer parte. E já não como freelancer. Bati aqui o pé. Tranquilo. Já como freelancer e não... já não como freelancer e como parte de um projeto. Sim. E, entretanto, foi quando eu abri mão de outras coisas. Como, por exemplo, tocar tantas vezes, não é? Que eu ainda faço, mas são vezes muito reduzidas. E dedicar-me mais ao estúdio e à banda. No estúdio tenho as aulas, tenho alguns alunos. Eu acho que as aulas nunca deixaria.
que eu gosto mesmo de ensinar e faz-me estudar, é o que eu digo sempre. Se um músico parte de estudar, para mim, Sem dúvida. não pode existir, não é? E os alunos fazem-nos sempre perguntas que, pá, é Puxam assim que pela se faz. cabeça. É. Ok. Então, eu costumo dizer que o dia que o aluno me alcançar vai ser um dia muito triste para mim. Oh, E não é que os alunos não possam evoluir, atenção. É porque eu procuro sempre evoluir. Então eu estou a dizer isso com consciência de que eu estou sempre a evoluir. Se eu parar e ele me alcançar, aí pronto. Aí já foi culpa minha. Estou a dizer ele me alcançar porque eu parei, né? Eu ficava triste. sim. Mas isso é mesmo muito bom, porque ou seja, motivam-se um ao outro, no fim de contas, o aluno e o professor, não é? Sim, com Ou certeza. seja, ele motiva-te porque faz perguntas e tu às vezes, olha, nem sei bem isto, vou pesquisar e depois trazes a resposta e ele continua motivado porque viu que tu pesquisaste e um professor e um aluno motivados é sempre, Sim. é sempre muito mais interessante. E aqui no estúdio, pelo menos, os meus alunos são todos meus amigos e tratamos-nos como amigos. Então chegamos aqui, então mano, está-se bem. E vamos tocar um bocadinho e falar. As aulas são muito sérias, os músicos são cada vez melhores. E já tenho grandes. Como é que se diz? Grandes. Eu sei o que é que tu queres dizer. Grandes. Grandes. Estou aqui com a falha da palavra. Ai, mas eu sei o que é que queres dizer. Pronto, Agora. grandes promessas. Pronto, isso pode Né? ser. Tenho aqui grandes promessas para no futuro serem grandes músicos. Pequenos e graúdos. Não precisa ser de. Eu costumo sempre dizer aos alunos: não precisa ser de forma profissional, ou seja, não precisa viver disso. Um grande músico, muitas vezes, é um advogado, um médico, é um mochileiro. Um grande músico pode ter qualquer profissão. Já falámos aqui um bocadinho de tudo, o que envolve o teu trabalho, no fim de contas. Acho que já falámos das dificuldades, o que é que foi mais fácil, mais difícil. Mas agora eu quero saber mesmo, o que é que tu mais amas no teu trabalho? De tudo o que tu fazes, seja aulas, seja tocar ao vivo, seja direção musical, o que é que tu mais gostas? Ou o que é que te motiva, no fim de contas? O que tu quiseres. Ok. O que eu mais gosto é a liberdade. Ok. E quando eu digo isso, até está relacionado aqui ao nome, que é a criatividade. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha a cabeça a funcionar o tempo todo, com ideias malucas, ideias boas, ideias malucas que eram boas. Certo? Porque nem todas as ideias malucas são boas. E às vezes boas ideias malucas que não valia para nada. É verdade. Mas tinha sempre ideias. E nunca me identifiquei com aquele tipo de pessoas que, por exemplo, nada contra, mas que trabalhasse com uma coisa rotineira, todos os dias a fazer a mesma coisa. Isto para mim nunca funcionou. Eu tinha sérios problemas num em me escritório. aceitar. Exatamente. Sim. Tinha sérios problemas em me aceitar numa profissão destas. E a parte de criar, para mim, é a melhor. E eu com aulas, estou a criar. Eu com a produção musical é literalmente criação. Com a música ao vivo estou a criar, com banda estou a criar, eu só trabalho com a criatividade. Então isto para mim é o que eu gosto mais. Sim. Que bom. É tão bom sentir que temos este espaço, não é? Para criar. E tu que já trabalhaste para outras pessoas também, deve ser mesmo, não sei, libertador, devo dizer. Sim. E mesmo quando tinha outros trabalhos, essa parte criativa já andava ali a sondar. Porque eu sempre fui uma pessoa de arranjar soluções para as coisas. Então, verdade, cheque, confere. Eu vejo um problema e toda a gente passa por momentos melhores e outros piores, não é? Mas a verdade é que eu consigo, com alguma facilidade, mais do que as pessoas que eu conheço, pelo menos com as pessoas que eu ando, resolver certos problemas. Tanto materiais, consertar mesmo coisas, quanto mentais, de conseguir, se isso está-me a causar uma dor de cabeça e não vou poder resolver agora, eu esqueço, passo para outra coisa, não esqueço de resolver, mas dou tempo ao tempo,
passo para outra coisa, consigo resolver as coisas com uma facilidade maior. Eu acho que devido à criatividade, digo eu. Achas que isto te ajuda no processo criativo? Porque, por exemplo, há muitas pessoas que acabam por ficar, sabes, aquela expressão de all over the place com a criatividade. Sentes que isso, o facto, porque eu sinto que tens uma parte um bocadinho mais racional que te ajuda nessa parte da criatividade da música, porque normalmente são as pessoas que querem tudo e tipo é tudo uma cena. Sentes que isso te ajuda? Ou nem tens grande percepção disso? Ok. Não sei se faz Bas- sentido. Faz sentido. Basicamente o que isso volta outra vez àquela parte inicial que é o que me fez sempre manter os pés no chão Certo. e não voar tão alto Uhum. foram sempre motivos de condição. Ou seja de condições de ter material ou não, ou seja financeiras. Por exemplo, já tive oportunidades de fazer certos trabalhos de gravação, por exemplo. Agora já não, mas no início, de não ter certos materiais e não poder fazer. Já tive outras oportunidades que perdi às vezes pelo lado financeiro, às vezes por falta de material, que também está ligado de certa forma a isso. Mas então fiz sempre as coisas muito de forma cautelosa, não é? Pensado assim. Exatamente. Isso foi mesclando ali essa tal criatividade também com um desenrasque, Uhum. que é, preciso fazer isto, pá, não tenho isto, mas agora tenho isto, então é isto que eu vou oferecer. Sim, sim. Está aqui um pacote novo, que tenho isto que é quase aquilo, Sim. Aquela mistura de pragmático e criativo. deixo sempre as pessoas cientes, Claro. mas a verdade é que, pronto, sempre que ofereço um trabalho, pelo menos feito aqui ou em qualquer lado, é um trabalho a sério, não é? Sim. Não é brincar nem a gozar com ninguém. Nós estamos aqui a olhar para Temos uma visita. a nossa cachorrinha que está aqui sentada a olhar para nós muito séria. Ela está aqui a apreciar um pouco o que nós estamos aqui a fazer. Recuando só aqui um bocadinho, para fechar, digamos, aqui o capítulo da banda do Stock e Dança. O que é que tu neste momento tocas? Tu fazes a direção musical Sim, e, como tu disseste, o teu instrumento principal é a guitarra, sim. apesar de teres... Tu começaste na bateria, dás aulas de piano também, dás aulas de bateria também, Sim. a guitarra, mas para quem não sabe, porque eu acho que as pessoas pensam só que é guitarra, o que é que tu fazes do Stock e Dança? Ok, no Stock e Dança tive uma temporada com o cavaquinho português. Depois retirei o cavaquinho, fiquei só com a viola marantina, que é a nossa viola da nossa terra. Sim. Está aqui? Sim, olha, boa. Mas não tens nenhuma aqui, por acaso? Pois não? Não. Tenho ali. Tens? Queres ir Sim. buscar? Queres mostrar? Posso mostrar? Podes mostrar? Fala nisso. Esquecemos-nos de uma coisa. Eu é que me esqueci, mas tens que me depois dar um objeto. Eu pedi-te para trazeres um objeto, não é? Vem para cá. Já com o objeto? Ou... Não, quer dizer, podes trazer já o objeto. Traz já o objeto. Segura a Amarantina. Eu apresento aqui a Amarantina, já que cá estamos. Portanto, esta é a Amarantina. Não que eu seja a pessoa mais expert no assunto para falar. Tem 2 corações e tem este design todo muito bonito. Eu não sei se esta é exatamente original, Mateus, diz-me tu. Ou seja, não sei se tem alguma coisa específica esta. Esta aqui é uma viola marantina. Foi feita pela Arte Música. A qual gosto muito deles. Já é eletrificada, já tem afinador. É uma viola marantina, digamos assim, mais preparada para aquilo que eu preciso, não é? Mais para os palcos, no fim de Exatamente. contas. É uma viola marantina tradicional, porém já tem um pick-up, tem um som muito, muito perfeito. Quantas cordas tem? 2, 4, São 10 cordas. Ok. 10 cordas, uma afinação específica da viola marantina e um sonzinho que simula ali, que fica entre a guitarra portuguesa, talvez, e a guitarra acústica. Tem ali um misto de coisa.
bocadinho desafinada, porque eu vim ontem de um concerto e acabei de tirá-la da mala. Mas está cá. A viola Marantina. Isso. Pode ficar aqui. Pode ficar aí. E agora, eu pedi-te para trazeres um objeto sobre o teu trabalho que tivesse alguma relação emocional, o que tu quisesses. Queres contar? Estou a olhar e acho que já sei o que é. Fala. Conta-me. Pronto, esta guitarra aqui tem muita história. Porque quando eu disse que tinha uma guitarra no Brasil, que era muito alta e era difícil de tocar, nessa altura, quando o meu irmão passou-me aquela guitarra, a minha mãe comprou esta para ele. E foi nesta que eu peguei e fiz o som. E eu disse, afinal é fácil. O som certo, ok. Afinal sai. Já é possível aprender. Então foi essa que não te fez desistir, porque antes disso tinhas desistido. Exatamente. Só que acontece, depois viemos para Portugal. Passado uns anos, aliás, por muitas vezes, não sei se te lembras, porque agora também já entra a parte pessoal, não sei se te lembras, fui para a secundária imensas vezes, fiz concertos na secundária aqui com esta guitarra. É verdade, essa guitarra tem muita história. Esta guitarra tem muita história mesmo. Toda a gente que é daqui da zona, de certeza que se lembra de Mateus com a guitarra na escola, no intervalo. Sim, mesmo porque não interessa, não interessa. Mas pronto, mas ela era do meu irmão. Sim. Né? Não era minha. E depois ainda ganhou um sentido maior para mim quando ele foi embora para o Brasil e deu-me a guitarra. Ficaste com ela, claro. Pronto, disse, eu fiz aniversário e ele disse que ia me oferecer a guitarra. E pronto, é uma guitarra que eu não uso. Fica ali, encostadinha. É de disposição. E não vai sair dali. Eu não mexo, então ninguém mexe. Ora bem, já sabem, quando vierem aqui e virem esta guitarra é só observar. Exatamente. Bom, terminando aqui, entre aspas, porque não é terminar já, mas gostava de saber duas coisas. Primeiro e se quiseres partilhar, sim, podes não querer, aquele sonho de projeto que ainda gostarias de fazer. Ok. Isto é outra coisa sobre mim. Aquilo que eu gostava de fazer, eu tenho muito bem desenhado na minha cabeça, mas assim como tudo, eu prefiro partilhar tudo quando acontece. Eu não ponho stories de uma viagem que estou a fazer, eu ponho stories de uma viagem que fiz. Eu posto alguma coisa que já fiz. Eu nunca ponho o que eu quero fazer ou que... Pronto, são maneiras de pensar. Claro. Eu tenho muito bem desenhadinho e é uma coisa muito bonita e eu acho que toda a gente vai gostar. Também tenho a certeza que sim. Obviamente, se calhar estou aqui a ser um bocadinho, não é? Não, tentaste a sorte. Tentei, mas pronto. Aquela coisa. Agora, isto é uma coisa que eu acho que não sei. Acho. Que é, tens alguma rotina, ritual antes dos projetos? E aqui se calhar podemos focar-nos mais nos concertos, porque é uma coisa mais... aquele momento, não sei. Ou, diz-me tu, alguma rotina ou ritual que tenhas? Tenho... Eu, nos concertos, tenho sempre uma conversa com Deus antes e depois do concerto. Antes é numa hora qualquer. E na última música, no palco, tenho sempre este momento. Ninguém percebe, porque eu estou ali em cima. Mas agora que falei, se alguém quiser reparar, eu acho que é bem visível. Eu acho que é bem visível, porque eu já vi alguns vídeos e acho que é bem visível. Na última música? Na última música, sim. Eu próprio acho que nunca reparei. Tenho ali um momento que é sempre uma conversa minha com Deus. É agradecer por ter corrido bem e antes é a pedir também que corra bem, que isso aconteça. Como é óbvio. Temos um desafio. Estás pronto? Não. Antes de passarmos ao desafio, podemos fazer isto antes ou depois, mas vamos deixar para depois. Vamos fazer o desafio, que é, eu vou-te dar 30 segundos, eu vou-te dar estes fones lindos e maravilhosos. Ai meu Deus, já sei o que é. Não sou bom nisso. És bom, és. A parte boa é que, apesar do Mateus ser meu cônjuge,
Posso. Assim, apetecia dizer isto hoje. É o macho. Os quizzes são todos diferentes, portanto não há aqui probabilidade nenhuma do Mateus sequer saber nada, porque isto é profissionalismo acima de tudo, ele não tem noção de nada. Se quiseres tirar um de fora só para ser mais fácil de ouvir, estás à vontade, isto é só um timer. Mas eu ouço bem pelo microfone. É? Ok, pois é, estás com o micro ligado, é verdade. Portanto, vamos ao quiz time. Deu som? Não. Oh, Carrega. quiz time. Tinha que ficar a pressionar. Sim. Não sei porque este único não funciona. Então, eu vou colocar um timer, 30 segundos, para responder a todas estas questões. Algumas têm opções de X ou Y, outras são... outras não têm. Estou Estou nervoso. só à procura da tua questão, que eu acho que estou no sítio errado. Não fiques nervoso, que isto é fácil. Eu acho que vai ser facílimo para ti. Então vá. Ok. Eu vou começar a pergunta e depois coloco, que é mais fácil. Produzir música ou tocar em palco? As duas coisas. Não? Escolhe. Ai. Vai. Produzir. Guitarra ou bateria? Guitarra. Criativo de dia ou de noite? De noite. Sítio que te inspira? Estúdio. Dar aulas o ano todo ou tocar em palcos o ano todo? Jesus. Credo. Isto Vai. não é fácil. Anda! 6 meses em cada coisa. O ano todo. Por isso é que eu escrevi o ano todo. Tu disseste que ia ser fácil para Anda. mim. Já acabou. Oh! Mas olha, tens aí duas perguntas Que te lixaram que logo, né? não tem hipótese. Mas queres fazer na mesma o resto? Vai, eu tenho que responder a essa? É assim, não Isto sei. não é uma cena que vai acontecer. Hum? Isto não é uma coisa que vai acontecer. Podes tirar os fones se quiseres. Meu Deus. Não sei. Não mesmo? Pronto, vou passar para as próximas 3, que são as Vai. últimas. Estilo de música preferido? Sertanejo. Mac ou Windows? Jura que ficaste indeciso? Acabei de comprar o Windows, eu tenho que testar. Não. Tá, se tu fosses... Ok, está bem. Tenho que testar. Última questão. Toca ou dança? Toco. Muito bem. Dá cá. Podia ter sido pior. Pronto, isto aqui é uma prova de jogo já. Então, depois deste quiz maravilhoso, há alguma dica, conselho que queiras dar às pessoas que queiram seguir música ou que até que queiram seguir outra área criativa, mas se quiseres falar especificamente sobre a música, também estás à vontade para dar os Dou-te, teus senhora. conselhos. Primeiro, nunca desistir. Persistir sempre. Estudar muito como se não houvesse amanhã. E E trabalhar muito também. trabalhar muito. Pode ser. E ter amor também pelo que fazem, porque se não É. houver amor, Não, sim. Já a música já é uma coisa que normalmente, não vou dizer que não haja, porque tudo é possível, mas acho que é uma coisa que normalmente as pessoas fazem já porque gostam muito, não é? sim. Porque, não sei, já é uma coisa que, por exemplo, acho que ninguém começa na música a desejar ser profissional. Sim. A pessoa vai e gosta daquilo e acaba por ver uma oportunidade. Foi o que aconteceu também comigo e acontece com quase toda a gente. Mas é isso. Não desistir, estudar muito, não caiam na rotina, que é um grande problema de músicos que andam aí. Depois que entram numa banda, acham que está tudo garantido, não estudam mais, não tocam direito e acabam por fazer ali saladas. E eu acho que os degraus nunca devem se findar, né? Uhum. Devemos subir sempre. Então, temos de estar preparados para tudo e trabalhar muito. Boa. Portanto, vou deixar aqui as redes sociais do Mateus. Agradeço. Instagram e só Instagram. Vais deixar aqui? Vou deixar aqui em baixo no YouTube. Ok. Por isso, na descrição vão estar as redes sociais do Mateus. Se quiserem acompanhar, obviamente os concertos da época alta já acabou, mas o Mateus continua a publicar também algumas coisas sobre isso, sobre o estúdio, sobre as aulas. Exatamente. Mas posso dizer a mesma para quem estiver a ouvir só em áudio, saber. Mateus com H, M-A-T-H-E-U-S, do Brasil. Mateus.ptbr é o Instagram.
E na bio vai ter lá talvez uma Linktree ou Talvez. o canal do... Eu ainda estou a ver, só sei que agora vou começar também com conteúdo Sim, que agora estamos em setembro. no YouTube Uhum. e no Instagram, por isso podem acompanhar. Exatamente, por isso... E depois deixem lá o feedback a ver se não gostaram ou se gostaram. É isso, vão agora encher o Mateus cheio de comentários deste podcast. E para terminar, não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. Exatamente. O Spotify, Criativos a Full Time, YouTube e Instagram. Acho que tem o mesmo nome em todos. Mas vamos terminar aqui com uma pequena surpresa. Para quem está no YouTube, um terceiro elemento vem-se despedir também. Obviamente, pode seguir também, que ela tem um Instagram. É verdade, o Whisky também tem Instagram. O Whisky, sim, mesmo o nome de uma bebida. Por isso, é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Agora este é que é um momento romântico. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada pela ajuda no cenário, que está lindo, maravilhoso. Ora é esse. Portanto, a começar setembro, incrível. Sala nova. Sala nova. Por isso, tudo assim, muito novinho, muito bonito. E é isso. O estúdio está em Amarante também. Exatamente. Para quem quiser saber, mas lá está, mais informações também podem ir ao Instagram do Mateus. Exatamente. E pronto, acho que um dia destes podemos fazer outro podcast só de algum assunto assim De mimos. só com o Whisky, se calhar. Obrigada a todos por assistirem e Obrigado. até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Whisky, caneco, pá. É que eu fiz assim, ela Eu acho apanhou que aí. ficou no áudio, não é? Apanhou, mano, certeza.